Os gregos se viam dentro das suas cidades, a famosa polis, né, dentro de um modelo completamente autônomo do ponto de vista político, do ponto de vista das suas concepções culturais, das suas concepções filosóficas. Então, o grego, de modo geral, tinha muito orgulho da sua grecidade, né? O homem helênico, o homem da Hélade, o homem da Grécia, ele tinha muito orgulho da sua posição em relação às outras nações, em relação às outras cidades, às outras culturas. Era a nação da filosofia, era a nação da supremacia militar, da supremacia pelo mar, pela terra. E Alexandre o Grande, na medida em que ele vai expandindo o seu território, que ele vai para aquela expansão para o Oriente, ele causa uma confusão na mente do homem grego, que é: eu que era esse sujeito, protagonista da minha história, que me via dentro da minha cidade, dentro da minha polis, de maneira intensa, agora sou parte de um mundo sem fronteiras. Agora eu sou parte de um cosmos no qual eu não me identifico mais. E a morte de Alexandre o Grande, portanto, e a sua expansão territorial, causa essa crise. O homem grego, ele de repente se olha e não se entende mais, ele não sabe o seu lugar no mundo. Eu costumo dizer que você troca um sistema de polis por um sistema de cosmópolis, ou seja, a cidade agora é o cosmos. Alexandre tinha essa preocupação de romper as fronteiras da seguinte maneira: ele organizava casamentos coletivos dos seus soldados com mulheres do Oriente. Ele queria essa miscigenação cultural. E o problema da salada de frutas é que não tem gosto de fruta nenhuma. Então os caras, quem nós somos? Os próprios soldados gregos, quando você lê ali pelos documentos de Plutarco, que escreveu Vidas Paralelas sobre Alexandre, ele fala que os soldados gregos, os gregos de modo geral, em determinado momento, tinham uma certa resistência com relação a Alexandre, porque ele parecia ter perdido a sua agressidade, muito influenciado pelo Oriente. Então isso instaura uma crise. Essa filosofia helenística começa então com um problema diverso daquela filosofia clássica, Sócrates, Platão, Aristóteles. E que questão é essa? Que problema é esse? Eu preciso viver melhor. Eu preciso viver melhor. Eu estou em crise, eu não sei muito bem quem eu sou, eu perdi meu protagonismo na vida política, eu não estou me situando muito bem, então começam a surgir correntes filosóficas de uma crise, de uma ruptura com um modo de ver as coisas. Daí surgem o cinismo. O cinismo é uma corrente filosófica que tem como principal representante Diógenes o cão, o cínico, que andava com uma lanterna durante o dia procurando o homem, o verdadeiro homem. Um homem que desprezava completamente valores sociais, que questionava tudo. Surge o epicurismo. Surge daí a ideia de que a vida deve ser escorada num prazer, mas no prazer não um hedonismo vulgar, o prazer como ausência de dor. Buscar a ausência de dor, afastar tudo aquilo que me causa dor, angústia, sofrimento, físico e psíquico. E surge o estoicismo. O estoicismo como uma corrente filosófica que, em primeiro lugar, quer separar aquilo sobre o que eu tenho domínio daquilo sobre o que eu não tenho domínio. Acho que esse é o que a gente controla e o que a gente não controla. Esse é um elemento fundamental. Esse é um elemento fundamental para você evitar formas desnecessárias de sofrimento. A vida é muito dura. A vida é pesada. E a primeira coisa que você precisa fazer ao acordar de manhã é: o que está sob o meu domínio? Tomar consciência do que a gente de fato controla e o que a gente não controla. Exatamente. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é: existe uma longa tradição filosófica que vai dizer: a única coisa que nos diferencia de todo o resto dos seres que vivem, que existem, é o intelecto, é a razão. Então o estoicismo vai tomar como ferramenta de compreensão da realidade a razão, ou seja, o afastamento de todos os caprichos, de todas as emoções, de todas as inclinações
que me tiram de uma compreensão racional da minha vida e do que me cerca. Então é uma filosofia fortemente racionalizada, inspirada em filosofias anteriores. Se você tem esse cálculo, esse binômio, boa compreensão da realidade, numa perspectiva do intelecto, da razão, e que coloca a emoção no seu devido lugar, subjuga a emoção. E se você compreende aquilo sobre o que você pode agir e aquilo que escapa do seu universo de atuação, você se torna, na linguagem estoica, um homem praticamente imbatível.